Eu mudei de ideia sobre ações norte-americanas, estou investindo de um jeito diferente. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Antes eu investia somente pelo ETF VVB11, que trouxe bons resultados tanto nos últimos 5 anos, quanto desde que ele veio ao mercado. E mesmo esse sendo um excelente investimento, eu mudei a forma de investir nos Estados Unidos. A resposta não é tão trivial assim, mas envolve uma estratégia nova de investimentos. E nesse vídeo eu chamei aqui o Eric, consultor do Clube do Valor, profissional CGA de investimentos, e juntos a gente vai te responder algumas dúvidas como: por que eu mudei de ideia? Que estratégia é essa nova? Por que não é uma estratégia de ações baratas? Como investir assim? E principalmente, por que investir assim? E como eu estou investindo agora, que eu já te adianto, não é uma coisa tão óbvia assim. Esse vídeo aqui está muito rico, então presta muita atenção. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre por que eu invisto nos Estados Unidos. E por que você deveria investir nos Estados Unidos para o longo prazo, caso você seja investidor aí com uma certa tolerância ao risco. Para isso, quero contar com a tua expertise, Eric. Traz aí alguns motivos, né? Quem sabe 3 motivos, porque faz muito sentido o investidor que tem um horizonte de longo prazo, né, e tem certa tolerância ao risco, diversificar a parte de ações, não apenas em ações brasileiras, como também em ações norte-americanas. Muito bom, Ramiro. Então vamos lá. O primeiro motivo, óbvio, é a diversificação. Então a equipe do Valor já rodou dezenas de backtests, comparando a performance de uma carteira exposta somente a ações no Brasil ou somente a ações nos Estados Unidos versus uma carteira de 50% ações brasileiras e 50% ações americanas, e o resultado foi esse. Essa estratégia é a estratégia Bull Bear, que é justamente isso: 50% uma carteira formada por ações americanas e 50% formada por uma carteira de ações brasileiras, performou acima dos dois mercados quando combinada em conjunto. Por que isso acontece? Porque as duas classes de ativos são classes vencedoras no longo prazo e são descorrelacionadas. Ou seja, às vezes quando uma está performando mal, a outra está performando bem. E quando, por exemplo, as ações brasileiras estão performando mal, as ações americanas podem estar performando bem. Isso ajuda na diminuição da volatilidade, que por consequência melhora os retornos de médio e longo prazo. Muito bom. E isso tem a ver com o segundo motivo, né? Por que investir em ações norte-americanas? Porque nesse investimento em ações norte-americanas, o investidor ele também está se expondo ao dólar. Ou seja, ele está saindo de uma moeda mais fraca, que é o real, e indo para uma moeda mais forte, que é o dólar. E o que acontece quando o bicho pega aqui no Brasil, quando chega alguma crise, e a gente está acostumado com crises aqui no Brasil, é que o dólar ele tende a se valorizar frente ao real. Então essa parcela da carteira tende a responder melhor em crises. E por fim, o terceiro motivo, além de uma carteira meio a meio ter o maior potencial de retorno, além dela te expor ao dólar, que é bom para quando a gente tem crises internas, é que ela tem menos riscos também. Nessa tabela você pode ver que o investimento em ações brasileiras nos últimos 30 anos praticamente teria tido uma volatilidade, tá? Que é uma medida de risco de 25%, em ações norte-americanas já o risco um pouco menor, 21%, porque essa métrica já leva em consideração essa diversificação em duas coisas, né? Em ações norte-americanas e em dólar. Mas o grande ponto é que uma carteira meio a meio teria um risco ainda menor, de 17%, o que significa que em grandes crises essa carteira meio a meio teria protegido mais o capital de você, investidor. Por isso que nós entendemos que, se o teu objetivo é multiplicar o teu patrimônio no longo prazo, você tem um perfil de risco que aguenta quedas maiores, na casa dos 30%, faz todo sentido se expor ao mercado americano e diversificar a tua carteira de ações adicionando ações americanas. Dito isso, tá? Para que você entenda como é que eu estou investindo agora, é essencial você entender como é que eu estava investindo antes, tá? Até aqui, quem te orientava os nossos clientes no Clube do Valor, e também o que a gente fazia com a nossa própria carteira, era ter essa exposição ao exterior através de ETFs aqui no Brasil, como o caso do IVVB11. O IVVB11 é um ativo apenas, só que por trás dele, o que a gente tem são as ações que compõem o índice S&P 500, então são praticamente 500 diferentes ações, uma carteira bastante diversificada, também exposta ao dólar, que trouxe uma performance muito boa no longo prazo, né? Se você tivesse colocado 10 mil reais nesse ETF há 10 anos, você teria hoje cerca de 70 mil reais. Isso foi muito importante para que os nossos clientes aqui de Wealth tivessem tido resultados muito bons no longo prazo. É o caso desse cliente aqui que está conosco desde 2017, que viu a sua carteira mais do que dobrar ao longo dessa jornada, né? Tem uma performance bem superior ao CDI, né? Para contexto, a carteira desse cliente aqui rendeu quase 130% contra apenas 74% do CDI nesse longo prazo. E por trás dessa performance, tanto a carteira de ações brasileiras dele, com as nossas estratégias
aqui do Clube do Valor, quanto a carteira de ações norte-americanas, que foi investida pelo ETF VVB11, tiveram uma performance muito boa, muito superior às classes de ativos de renda fixa, que também não performaram nada mal. Só que o nosso trabalho aqui no Clube do Valor é estar constantemente procurando formas de tomar melhores decisões para preservar e multiplicar o patrimônio dos nossos clientes no longo prazo. E talvez você esteja acostumado a me olhar aqui, a me ver praticamente todos os dias no YouTube, talvez esteja acostumado a ver o Felipe, um dos nossos sócios aqui no clube, agora está conhecendo o Eric, mas o fato é que a gente tem mais de 150 pessoas trabalhando aqui, buscando incansavelmente fazer o melhor. Não significa que a gente sempre acerta, mas significa que a gente está sempre colocando muita dedicação, muito dinheiro para trazer as melhores estratégias possíveis. E já faz alguns anos que a gente vem testando estratégias ativas de seleção de ações norte-americanas. Para contexto, tá? Uma estratégia passiva é replicar um índice, uma estratégia ativa é tentar selecionar ações que não tenham relação com o índice para buscar ter um potencial de retorno maior, correndo o risco de ter uma performance menor que a do índice. E é uma dessas estratégias ativas que hoje faz parte do meu portfólio. Antes você se pergunte, é uma estratégia de ações baratas? A minha resposta é que não, tá? Eu tenho muita convicção na tese de valor, invisto em ações baratas aqui no Brasil já há muitos anos, com uma boa performance, mas o fato é que a gente fez vários estudos aqui no Clube do Valor de estratégias de valor, em que a gente concluiu que estratégias de valor têm uma performance muito boa no longo prazo, superiores à do S&P 500, eu digo longo prazo mesmo, tá? Questão de 20, 30 anos. Como você pode ver aqui nesse backtest, 2 ETFs, tá? Um ETF que replica o S&P 500 em azul e um ETF de valor da Vanguard, de código VTV, linha laranja, e o ETF de valor ele tem uma performance melhor aqui nesses 10 anos do que a média do mercado e consistentemente melhor. Só que o grande ponto é que já faz uns 10, 15 anos que estratégias de valor não estão vencendo a média do mercado norte-americano. Se eu pegar esse mesmo backtest aqui e olhar como ele performou de 2004 até hoje, você vai ver que a média do mercado, a linha azul, passou à frente e abriu uma boa distância das estratégias de valor. Tanto é que o próprio Warren Buffett ele vem perdendo para a média do mercado nos últimos 20 anos. Agora, as estratégias de valor, elas são apenas um fator que o investidor pode explorar se ele quiser ter resultados melhores no longo prazo, né? Para contexto, um fator é uma característica que um grupo de ações em conjunto tem, que explica de forma lógica e muitas vezes de forma prática em prazos mais longos, porque uma carteira com ações com essas características tende a ter uma performance melhor que a do mercado. Existem vários outros fatores, como o fator de crescimento, de qualidade, de tamanho e de momento. E aí o ponto é, se a estratégia de valor está indo mal nos últimos 10 anos, fica muito difícil do investidor médio, investidor pessoa física comum, ter convicção nessa estratégia. E para o investidor ter sucesso, ele tem que ter convicção na estratégia de investimento, senão ele vai querer abrir mão dessa estratégia. Isso só acontece nos piores períodos. E foi aí que surgiu a estratégia de momentum nos Estados Unidos. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que a gente tem uma estratégia de momentum no Brasil. Faz alguns meses que eu fiz um vídeo com o André, nosso diretor de investimento, CIO, agora virou papai, né, e está curtindo o seu filhote. E quem explica essa estratégia de momentum no Brasil? Vamos deixar o card aqui ó, em cima aí da cabeça do Eric, se você quiser entender melhor essa estratégia no detalhe. Mas o fato é que a gente testou essa estratégia também no exterior. E aqui a gente não apenas tem resultados melhores do que a média do mercado, assim como a estratégia de valor num prazo mais longo, como também em prazos mais curtos, como você pode ver aqui nessa imagem. Está na tela que mostra a estratégia de momentum versus replicar um índice de mercado. E aí, ao ouvir isso aqui, você deve estar com um monte de dúvidas, que eu vou contar aqui com a ajuda do Eric para a gente responder elas, mas eu penso que você deve ter dúvidas como, olha, o que é essa tal estratégia momentum, por que ela tem um maior potencial de retorno, como é que ela foi criada, quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa estratégia e o principal, como é que eu faço para investir nela. A gente vai te responder tudo isso em breve. Trouxe o Eric aqui porque ele atende vários clientes, tem uma carteira aí grande de clientes aqui no Clube do Valor, está acostumado a responder essas dúvidas. E verdade seja dita, né, Eric, a gente estava até aqui conversando em off, muitas vezes um cliente novo aqui no clube, ele chega meio perdido, né? Porque geralmente a gente atende médicos, empresários, profissionais que têm uma boa renda, que já estão formando família, estão num momento muito bom de vida, mas que tem muito pouco tempo para tomar decisões de investimentos. E a gente percebe que esses casos eles chegam muitas vezes sentindo que eles não têm uma estratégia muito clara, que muitas vezes ninguém falou para eles que investir no exterior
é uma boa para diversificação, né? Ele só tinha ouvido falar em investir no Brasil e que muitas vezes esses caras ficam perdidos com uma enxurrada de informações aí que aparecem na internet. Como isso acontece todos os dias, o que a gente vem fazendo atualmente é abrir toda semana algumas vagas para sessões gratuitas de consultoria de investimento. É para pessoas que passam por exatamente esses problemas que eu acabei de mencionar. Foi isso que aconteceu com o Roberto, que nos disse que a consultoria mudou a vida dele. E também com o Henrique, que saiu da consultoria se sentindo muito mais seguro para investir. A boa notícia é que a gente está abrindo algumas vagas extras para essas sessões gratuitas de consultoria, que funcionam como se fosse uma primeira reunião grátis, uma amostra do nosso serviço, uma versão freemium, ou como fazem vários médicos, né, que o primeiro atendimento é gratuito, para o cara entender o diagnóstico e depois prescrever um tratamento, se é que é necessário esse tratamento. Então, se você já tem um certo patrimônio, passou dos 200 mil reais, ou dos 500 mil reais, ou do primeiro milhão, ou do quinto, ou 10º milhão, e tem interesse em ter essa conversa gratuita de 1 hora para entender como a gente pode ajudar a tomar melhores decisões de investimentos, basta aí apontar o teu celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela, ou apertar aqui no primeiro link na descrição, ou ainda no link do card, que eu vou colocar aí de novo em cima da cabeça do Eric, tá? Só preencher um formulário rapidinho, depois ficar atento que a gente vai analisar as suas respostas, a gente pode entrar em contato contigo te ligando de um celular com DDD do teu estado. Dito isso, Eric, quero passar a bola aí para ti, para que tu explique como é que funciona essa estratégia de momento, prós e contras dela, enfim, fala mais aí sobre essa estratégia. Beleza, Ramiro, eu quero começar dizendo que essa estratégia é uma estratégia autoral do Clube do Valor, mas isso não significa que nós inventamos a roda e que tudo saiu da nossa cabeça. No exterior, já existe uma ampla literatura sobre o tema, que é o que explica o momentum e por que essa estratégia funciona. Esses estudos nos dizem que ações que performam bem em períodos de 6 a 12 meses tendem a performar bem nos próximos 6 a 12 meses também. Ou seja, a tendência de crescimento e valorização desses papéis tendem a ser consistente. Isso não acontece necessariamente porque essas empresas são maravilhosas, de grandes empresas que lucram quantias exorbitantes, mas sim porque o fator momentum se aproveita de alguns erros dos investidores. Esses erros são causados por vieses comportamentais e são vieses que nós exploramos, por exemplo, nas ações mais baratas. Tem outros vieses ali, né, do investidor não tá querendo comprar uma empresa que tá com lucros caindo, com notícias ruins ali de curto prazo. Logo, a Momentum ela funciona por conta de 3 motivos principais. O primeiro motivo a gente chama de underreaction, que é uma lentidão do mercado de perceber que aquela ação está subindo. Quantas vezes você deixou de comprar uma ação porque na sua cabeça a ação já estava cara demais, você chegou àquela ver a ação a 10 reais, agora ela está 15, você não quer comprar, e daqui a pouco ela está 20, 30 reais, você não compra, então a gente diz que isso é um viés comportamental. O fato dela ter subido não significa que ela vai parar de subir. Outro motivo é porque se aproveita também do fato dos investidores subestimarem a importância de novas informações recentes como o viés da ancoragem. Ou seja, você fica muito preso em um preço específico e não percebe que novas informações estão sendo incorporadas naquela empresa e que podem fazer com que o preço daquela ação suba muito mais. E por fim, ela se aproveita do viés da teoria da atenção limitada, que diz que seres humanos são incapazes de saber de tudo todo o tempo. Então tem muitas informações ali que estão acontecendo, mas que você não está incorporando nas suas análises e aí você acaba não comprando a ação, ela acaba não se aproveitando ali daquela alta. Em outras palavras, a estratégia Momentum dá certo porque o mercado ele é ineficiente em absorver essas informações com rapidez e fazer a coisa certa com essas informações. É por isso que a gente classifica a estratégia Momentum como uma estratégia que capta a tendência de continuidade de movimento de elevação ou de queda desses preços. Nisso, a gente pode traçar um paralelo com o que a gente aprende lá na escola, que é sobre a primeira lei de Newton, a lei da movimentação, né? A lei do movimento. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, com velocidade constante em linha reta, a menos que uma força externa atua sobre ele. Claro que tudo que eu estou dizendo aqui envolve muita teoria e envolve muitos detalhes técnicos sobre como a gente construiu essa estratégia. Na prática, o que você precisa saber é que nós pegamos todas as 500 ações do S&P 500 para garantir liquidez à estratégia. Ordenamos essas 500 ações de acordo com os melhores retornos nos últimos 6 meses, adicionamos à estratégia somente as 20 primeiras colocadas e demos pesos maiores aos papéis menos voláteis e pesos menores aos mais voláteis. A partir disso, chegamos numa lista com 20 ações norte-americanas com maior potencial de retorno
e melhor qualidade desse movimento positivo. O resultado foi o seguinte: a estratégia Momentum teve um retorno composto de 11% no período analisado contra 6% do S&P 500. Além disso, a pior queda histórica do Momentum é bastante parecida com a queda do S&P 500, o que significa que, mesmo com um retorno composto de quase o dobro, a Momentum tem um risco bastante parecido com o VVB11. Por outro lado, o percentual de meses positivos foi maior do que o do ETF. E aqui eu te comprovo o que o Ramiro disse agora há pouco. Foi justamente por entendermos que a relação de risco-retorno da Momentum fazia sentido em comparação com o IVVB11 que nós mudamos de ideia sobre a nossa estratégia de ações dos Estados Unidos. Agora, o grande ponto é, existem alguns riscos por trás dessa estratégia, que eu já vou falar mais sobre. A decisão para ti pode não ser tão óbvia quando vender todas as cotas de VVB11 e comprar somente ações de Momentum. E para isso, você precisa entender antes como investir seguindo essa estratégia e depois eu te explicar como é que eu vou fazer tanto na minha carteira como muitos clientes nossos aqui do Clube do Valor estão fazendo nas suas carteiras, beleza? Vamos lá. Como investir com a estratégia de Momentum, né? Deixa eu recapitular aqui, Eric, se eu entendi muito bem, tá? Se eu tô disposto a correr aquele um pouco mais de risco que a estratégia de Momentum tem. Até a maior queda não foi tão superior à do S&P 500, só que a volatilidade ela é relativamente superior. E para mim isso tá tudo ok, eu gostei e eu quero nessa estratégia de gestão ativa porque eu quero buscar retornos potencialmente superiores ao do S&P 500, aceitando correr o risco de ter retornos inferiores ao S&P 500, em especial em janelas menores de tempo. Como é que eu faço para investir com essa estratégia? A estratégia de Momentum é uma estratégia puramente quantitativa e que leva em consideração a tendência de crescimento do preço das ações. Isso significa que, na prática, a carteira de ações dessa estratégia tem um giro consideravelmente mais alto do que, por exemplo, a da estratégia das ações mais baratas da bolsa ou que até da máquina de dividendos, né, que é uma estratégia que a gente costuma utilizar bastante aqui. Isso demanda um olhar mais constante e especializado a esses critérios quantitativos e uma atenção constante ao mercado. Bom, então Eric, tá falando então na prática que acaba sendo mais complexo investir por conta própria usando essa estratégia? Sempre é possível. O controle de investimentos, na realidade, está sempre na mão do investidor. O detalhe disso é que esse giro de carteira, quando feito por conta própria, gera alguns pontos importantes que devem ser avaliados por todo investidor. O primeiro ponto é mais imposto de renda, porque você tem um giro maior da carteira. Então, por exemplo, na estratégia Momentum, o balanceamento é feito de 6 em 6 meses, e o turnover, que é um índice que a gente mede ali de qual é o percentual de ações que a gente troca em um ciclo de balanceamento, às vezes fica em torno de 40% a 50%. Né? Então, 50% das ações são trocadas em um ciclo de balanceamento, o que gera mais impostos. Por consequência, isso também gera mais custos operacionais, como custos de corretagem, por exemplo. E principalmente custa mais tempo da tua rotina, tempo do teu trabalho, tempo do teu lazer e dos teus momentos de descanso. Eric, então quer dizer que não tem como eu investir na estratégia Momentum? Muito pelo contrário. Sabendo da rentabilidade dessa estratégia e as dificuldades da pessoa física de implementá-la de forma sozinha, foi que nós criamos um fundo de investimentos aqui no Clube do Valor que replica essa estratégia de Momentum nos Estados Unidos. Hoje, ela está disponível para todos os investidores que são qualificados e que são clientes aqui do Clube do Valor. Isso faz com que o investidor consiga investir nessa estratégia, economizando tempo e dinheiro em um fundo de investimentos. Além disso, quando você investe através de um fundo de investimentos, você tem diversificação e o auxílio de um gestor profissional escolhendo as 20 ações para você. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem uma estratégia que geraria mais custo de imposto de renda se investido diretamente nas ações, por conta de mexer em 40% da carteira a cada 6 meses. E isso dentro de um fundo de investimento não existe. Um fundo de investimento, quando ele compra uma ação a um preço de, sei lá, R$10 e vende, sei lá, a 20, em vez dele recolher esse imposto de renda no momento da venda, ele não paga nada no primeiro momento e o imposto já é retido somente quando você vende as cotas desse fundo. Então esse problema aqui acaba ao você investir por um fundo de investimento. Segundo problema do tempo para a gestão, também acaba porque é o gestor que faz a tomada de decisão. E por fim, custos, né, como spread cambial, remessa, etc., também são menores ali dentro do fundo por conta dos ganhos de escala que o fundo de investimento tem. É claro que nem tudo são flores, né? Existem contas, o fundo de investimento tem alguns custos. Como a gente entrega eles somente para os nossos clientes, a gente, por exemplo, traz o cashback total da nossa parte, a parte que a gente teria direito aqui em receber em taxa de gestão, até para não criar um conflito de interesse. E dando uma olhada aqui nos dados CVM, você pode ver como esse fundo está bem diversificado, como cada ação ali representa cerca de 4 a 5% da carteira. E entra a grande pergunta que é:
como é que a gente vai investir daqui para frente, tá? Vou responder sobre como eu, Ramiro, vou fazer, que acaba sendo como muitos clientes nossos vão fazer. E a resposta não é tão trivial como, olha, vender todas as cotas ali do ETF VVB11, que era como a gente investia nos Estados Unidos, de forma totalmente passiva, e comprar cotas do nosso fundo de momento. Na verdade, não. Até porque explorar um fator que busca, por gestão ativa, ter uma performance melhor que a do mercado é uma garantia de que a estratégia vai ter uma performance melhor do que o mercado? Não. Eu arriscaria dizer que no longo prazo ela vai ter uma performance melhor. E arriscaria dizer que no curto prazo, em períodos de 12, 36 meses, até 60, às vezes ela vai ter uma performance menor que a do mercado. Outro ponto, uma diferença de volatilidade de 15%, que é o S&P 500, para 21%, que é a estratégia de momento, parece ser pouca coisa, mas cara, esse fundo às vezes sobe 3% num dia e cai 3% em outro. É a volatilidade maior, o que acaba não sendo para todos os investidores, sem contar aquele famoso custo de estar perdendo para a média do mercado, né? Que muita gente fica pensando, poxa, seria só ter comprado IVVB11 que a gente estaria tendo uma performance boa. E sem contar também o custo do imposto de renda acumulado, né? Se todos os clientes nossos que investem para o longo prazo estão bem diversificados e têm IVVB11 que está na máxima histórica, todos aí têm pouco ou muito imposto de renda ali a pagar numa eventual venda dessas cotas do IVVB11. Então, o que cada cliente acaba fazendo é uma decisão construída a 4 mãos, com o seu planejador financeiro, com o seu consultor. No meu caso aqui, a minha parte da carteira em ações norte-americanas vai estar diversificada meio a meio, metade IVVB11, metade nosso fundo de momento. Já estou direcionando todos os novos aportes que eu faço para a carteira para comprar o fundo de momentum, até ele ficar com peso igual do ETF VVB11, o que eu planejo que vai acontecer ali por novembro ou dezembro, porque eu tenho um perfil arrojado, eu quero ter resultados melhores do que a média do mercado, mantendo ali uma certa volatilidade controlada. Em outras palavras, a gente tem aqui mais uma forma interessante de você ter resultados potencialmente melhores no longo prazo. O cliente nosso aqui do Clube do Valor tem acesso a isso a um custo muito baixo, porque a gente devolve toda a taxa de gestão. Se não é cliente do Clube do Valor, você pode pesquisar mais sobre o tema, procurar ETFs que seguem a estratégia de momentum, também tem custo baixo, com uma metodologia um pouco diferente, cada ETF tem sua própria metodologia. Ramiro, um ponto muito importante também dessa estratégia, que a gente fez uma estratégia ativa. Então, o nosso intuito não é só bater o IVVB11. A gente quer bater o IVVB11 e o fator momento nos Estados Unidos também, que costuma ser um índice ali mais amplo, com um número muito maior de empresas, mas a gente sabe que quando você tem uma diversificação além da conta, ou quando você passa de 20 ativos, você perde muita performance no retorno e não tem ganhos ali de baixa volatilidade, né? Você acaba ficando um pouco mais ineficiente. Então, o que a gente fez? A gente tem um fundo com 20 ações, então a gente tem esse benefício de ter uma carteira diversificada, mas uma concentração um pouco maior e escolhendo ali ativos melhores, com filtros mais robustos. Então, a gente quer bater o VVB11 e também o fator momento nos Estados Unidos, ou seja, nosso objetivo também é bater um ETF que replique de forma passiva esse fator nos Estados Unidos. Muito bom. Aí eu te pergunto, você já investe nos Estados Unidos? Se sim, de qual forma? O que você achou desse vídeo? Deixa teu comentário aqui, deixa o like no vídeo. Se você quiser ter uma conversa de 1 hora, sem compromisso, com algum especialista aqui do Clube do Valor, é só preencher esse formulário que a gente vai analisar as suas respostas, entender se a gente consegue agregar valor para ti e se sim, a gente vai te ligar. Um dia útil, provavelmente, de um DDD do teu estado, provavelmente. Se você quiser seguir aprendendo sobre a estratégia de momento, aqui vai estar o vídeo sobre a estratégia de momento no Brasil. Eric, muito obrigado pela participação, um grande abraço a todos e até mais.